Olá, investidor, meu nome é Wagner Caetano, iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, manhã do dia 30/8 de 2022, 10 horas e 55 minutos. Nós temos frio e garoa aqui em São Paulo, vou checar nos termômetros, eles marcam 12 graus. Eu desejo uma boa terça a todos, muita saúde e paz, convido para que vocês visitem o Instagram da Top Traders, Top Traders _ rumo a 10 mil inscritos, mas são inscritos de verdade, não é inscrito que a gente compra ou que fica fazendo pix para a pessoa se inscrever, são pessoas que realmente gostam e acompanham o nosso trabalho, isso que é importante. Ontem eu fiz uma live falando sobre o momento de mercado e acho que vale a pena conferir, está aqui à disposição. Pessoal, vamos começar os trabalhos com o racional do YouTube. Eu costumo abrir aqui o livro de ofertas. Livro de ofertas aberto. Eu falaria em compra nesse momento a 113.400. Eu penso que daria a falar no racional de 1.000 pontos, comprar a 113.400 para entregar a 114.400. Lembrando, não é day trade, não é comando oficial, é um racional que eu utilizo para explicar algumas técnicas, estratégias, ferramentas da metodologia Top Traders. Então a gente percebe um nível de ofertas desequilibrado, existe evidentemente uma pressão de venda maior, mas penso eu que isso deve mudar ao longo do pregão, ficar meio a meio aqui, e nisso o mercado pode subir 800, 900 ou até 1.000 pontos. Então essa é uma situação. Antes de eu falar do gráfico, da técnica, tomo um pouquinho do meu Red Bull de melancia aqui. Falando em Red Bull contra o Corinthians, eu quase acertei o placar. Falei Corinthians 7, Red Bull 0, foi 1-0, quase acertei. 3 pontos para conta. Então, hoje, nós encerramos nossa posição no milho CCM U22 e nós migramos para o CCM X22. Eu acho que a gente acertou, inclusive, a sessão, porque hoje, de fato, migrou o volume. 64.7 para 129.2. Então, a gente vai apagar o 22, a gente esquece dele, né? A gente queima a ponte. Claro, a gente vai acompanhar o F23 também, mas a liquidez ela vai ficar concentrada no X22 um tempo. Então os estudos eles serão feitos no X. A gente vai acompanhar o gráfico aqui no TradingView. Então tem o padrão da alavanca, um arame. Está segurando aqui nas médias. A gente vai procurar alguns estudos técnicos que possam ancorar, guiar o nosso trabalho, os nossos racionais. A gente percebe aqui que por pouco não acionou um triângulo, mas poderá fazê-lo. Inclusive, se houver o rompimento de 90 com 82, teremos um pivô de alta acionado, confirmado no gráfico diário. Ok? Aí tem uma próxima resistência 92,11. E aí acima de 92,11 projeta 97,49. Então esse é o estudo atualizado do milho. Muito bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler os comentários aqui do YouTube, prestigiar nossos amigos. Samuel, obrigado pelos ensinamentos, obrigado pela sua presença, querido, seja bem-vindo. O Antônio Santos deixa o muito obrigado, mestre, obrigado a você pela presença, por enobrecer
os nossos trabalhos. E o Carlos Prados diz, Wagner, somos águias e não voamos com morcegos. É isso mesmo. O pessoal brinca no interior que águia não voa com pardal, né? E ele diz assim, como vai? Por aqui tá tudo certo, querido. Obrigado pelas análises. Entre Ares e Soma, em qual você iria? Acho que até você... Eu não sei se foi você ontem na live, um outro querido amigo, que perguntaram sobre a Soma e uma outra coisa. Um amigo nosso, ele pediu sobre fertilizantes Eringer, e como é um ativo que eu não acompanho há algum tempo, eu prometi fazer o estudo aqui no YouTube e promessa, professor promete, cumpre. Eu sempre criei meus filhos fazendo as promessas que eu podia cumprir, né? Meu filho já é um homem. Né? Eu sempre prometia para ele aquilo que eu poderia cumprir e assim eu fazia com os meus superiores, com os colaboradores. Eu não gosto de falar subordinado, que eu acho uma palavra meio pejorativa, mas com as pessoas que eu tinha o privilégio de comandar em algum momento nos meus cargos na indústria. Então eu acredito que a promessa ela tem que ser cumprida. E eu lembro que na hora que o nosso amigo pediu um fertilizante Zerinja, eu falei que eu ia estudar no YouTube. Alguém escreveu, duvido que você vai lembrar. Aí desafiou, aí eu anotei na hora. E com certeza, se eu prometi, eu iria lembrar para fazer. Então, a fertilizante Zerinja, né? Eu lembro que uma vez a gente fez uma imersão lá em Brasília. Uma imersão grande, tinha umas 30 pessoas na sala. Deu problema que não cabia todo mundo. E foi um sufoco. A gente teve que pegar uma outra sala, eu que configurei o projetor, o que eu tenho de história, pessoal, dessas minhas andanças aí. E a gente fez um baita de um trade na fertilizante Zerinja, mas ela foi perdendo liquidez ao longo do tempo. É um ativo que, olha, se eu montasse uma nova carteira com 10 ações e uma outra carteira com mais 10, eu nem cogitaria a entrada. Mas é aquela história. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, aquela história que o professor conta, eu sou um gestor de um grande banco suíço, americano, meu gestor fala, Wagner, fertilizante Zerinja, você tem $1 milhão, ou você trabalha vendido ou comprado, eu compraria. Está numa região de suporte, um fundo marcado em março, e numa linha de retorno, então é isso. E entre Arezo e Soma, eu prefiro a Mar, que é a Lojas Marisa. Né? Então, se você falar para mim qual é a ação do setor do vestuário que você prefere, a primeira é a Mar 3. Essa é a primeira alternativa. Ativo para dobrar aí para o fim do ano. Então, a minha primeira opção seria a Mar 3. Minha segunda opção seria a Guararapes, que é Riachuelo. Aí, porque, além do gráfico estar melhor, tem os fundamentos. A segunda seria a Guararapes, que o gráfico é bem parecido. A terceira opção seria a CIA. Eu sempre conto a história da CIA. Eu fui para a Holanda, o gráfico parecido também, só que tem uma barra elefante. Eu falei, por que a CIA está fazendo aqui, né? Perto eu fiquei no Durant Hotel, que era um hotel sino-holandês, digamos assim. E eu tinha uma característica de quando eu ia para outros países, de reconhecer a região. Eu pegava um mapa e saía rodando. Ó, aqui tem uma farmácia legal, um supermercado, aqui tem uma lanchonete. Onde que pega ônibus, táxi, estação de trem. Ó, inclusive em CIA, ela está acionando um pivô de alta, rompendo 3,39. Eu falei, por que tem uma CIA aqui perto do hotel? Eu descobri que CIA era holandesa. E muita gente não sabe, né? E aí, depois viria a Soma. Ó, a Siri viva aqui no meu celular, não estou dando comando nem e a Siri. Então, a Soma seria a minha quarta opção. Porque ela já tem um movimento em desenvolvimento, mas se você disser para mim, mas a tendência de alta dela é mais clara, que ela confirmou um pivô de alta nos R$13. Eu concordo, mas ela está longe da média. É uma ação que tem um perfil para seguidores de tendência. Então, dentro do setor de vestuário, seria essa a minha ordem. Agora, a Arezo, ela entra no setor calçadista, onde a minha preferência é Grendene. Então, falando da Arezo em si, vamos compará-la com a Soma. Calçados femininos predominantemente, ela está mais esticada que a Soma, então eu operaria a Soma na ponta compradora. Agora, como dizia o Johnny, ou diz o Johnny, né? Apesar do Johnny estar concentrado em outras atividades agora,
Entre duas empresas eu compro metade do meu capital de cada, mas sendo objetivo eu compraria soma. Perfeito? Então é isso. Nós tínhamos o capital estrangeiro alocado em 18 bi até o dia 25 do 8. 18 bi 287 mil. Aí nós temos os dados atualizados. Vamos fazer uma palhinha aqui dos noticiosos. E GPM, deflação de 0,70 em agosto após alta de 0,21 em julho. Hoje o grande vilão da bolsa aqui é o minério, pessoal. Caiu 5% em Dalian na China, caiu em Singapura também naturalmente. E sobre os investidores estrangeiros, ó, esse dado americano aqui é importante, ó. JOLTS, abertura de pós-trabalho sobe a 11,239 milhão em julho, uau. Índice de confiança do consumidor sobe a 103,2 em agosto. Pode ser o ponto de virada para o pregão. Saiu há 1 minuto atrás, ó, 103,2 para 97,4. Eu acho que o pregão vai virar por causa desse indicador aqui, ó. Confiança do consumidor nos Estados Unidos. Agora, onde está o investimento estrangeiro? Se fosse uma cobra que tinha me picado já. Aqui, ó. Então eles retiraram no dia 26 46,139, mas continuam com 17,954 bi. Eu que estou muito otimista, falava entre 15 e 16, talvez 17 a gente vai acertar, mas vai dar um valor até maior do que a nossa melhor expectativa. Então já falei aqui do Telegram, do Instagram. Recado dado. Eu vou tocar o barco aqui então. Falando inicialmente do índice de consumo. Então hoje, né, o mercado ele está operando de forma anêmica, caindo de forma moderada. O nosso mercado ele é impactado de sobremaneira pelo minério, a gente sabe disso. Né? A Petrobras ela tem 13% de peso, né? Tem a Petro 3 e Petro 4. O petróleo está em queda, o que não é uma novidade, ele está devolvendo a alta de ontem. Eu sempre tenho comentado que eu não acredito numa alta pujante do petróleo, então ele falha no rompimento dos padrões. A barra de hoje nega a de ontem. Tanto no WTI, na NYMEX, quanto em Nova York, como o Brent negociado na ICE em Londres. E no caso do Brent, que é a principal referência para a Petrobras, o ponto-chave aqui é 100,34, está abaixo. Aí a gente pega aqui o minério de ferro. Acionou um pivô de baixo e está numa região de suporte. Pode fazer fundo aqui? Sem dúvida. Aí o fundo anterior, uma vez rompido, a 100,35 pode impulsionar as cotações. Então, o minério em queda, ele impacta a Vale, Gerdau, Goal, Seminhos e Minas, um grupo de ações muito grande. Então o índice de consumo, ele está até segurando bem aqui. A gente teve dados do comércio de serviços bastante razoáveis hoje. Tem um índice de energia que segura também de forma digna, digamos assim. Ontem houve um Pierce Line Pattern, padrão penetrante, está acima do fundo anterior, 82,515. E de todo modo está na parte alta do Marubozu, então mantém o sinal de fundo firme. Agora o IMAT é o grande problema, né? O índice de materiais. Nós temos um topo mais baixo que o anterior. Né? E além de um topo mais baixo que o anterior, tem um pivô de baixa, né? A perda da mínima do dia 22 a 5047 acionou esse pivô de baixa. Aí temos o IMOB segurando na parte alta do corpo do candle de ontem, está até subindo. E o IFNC, né? Hoje eu comentei de manhã, eu falei, pô, de repente o setor bancário ele vai ser protagonista, está sendo, senão a gente teria uma queda mais forte. Então,
Quando tem um pregão assim, com cada setor trabalhando para um lado, com um sinal diferente, a gente costuma olhar aqui o Unibroker do site aqui do Carlos Martins. Então tem um grupo de ações subindo, mas a gente vê a pressão concentrada absolutamente em Petro e Vale. Se a gente somar, pessoal, o que Petro e Vale, ó, 415 pontos, 302 pontos, 196, praticamente 1.000 pontos de queda por causa de Vale 3, Petro 4 e Petro 3. Então hoje as commodities estão derrubando as cotações. Perfeito? Maravilha. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu anotei para falar coletivamente aqui. Acho que não. Tá tudo certo. Legal. Então, IFNC é isso. O Small 11, na minha visão, minha leitura, opinião sobre os fatos. O TradingView não tá mole aqui para trabalhar. A vida do trader é um desafio diário. Por isso que eu falo aquele negócio que eu sinto, que você sente. A plataforma que dá pau, mas a gente vai em frente. Existe aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, enrustido. E esse topo mais baixo que o anterior, que ao mesmo tempo que passa um sentimento, um desenho potencial de topo duplo, pode ser a neckline de um ombro, cabeça-ombro invertido. Bolsa de Xangai. Quanto a respeitar a CLTA, tem chances reais de uma recuperação no curto prazo, mesmo porque no Japão ocorreu, né? Uma alta razoável de 1,14. Provavelmente vai continuar subindo para renovar a máxima aqui, se pegarmos como base o dia 26 de agosto. Então, petróleo acelerando a queda. Títulos americanos de 10 anos. Tem um topo duplo, sim, com eixo a 3007, mas precisa confirmar. Índice Nasdaq, uma nova sessão baixista. Né, o mercado precisa de algum sinal. E eu lembro de um pregão recente, quando esse indicador veio surpreendente, como assim ocorreu há pouco, o índice de confiança do consumidor, o mercado reverteu, então pode ocorrer de novo. O mercado tem memória, é um indicador forte. Aí temos o S&P aqui na tela, não tem um sinal de fundo consistente por enquanto, mas eu acredito que possa reduzir substancialmente essa queda ao longo do pregão, mesmo porque o VIX está em baixa. O índice do medo Volatility Index confirma topo na perda de 25,47. É o índice do medo Volatility Index. BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, volta a trabalhar aqui um pouquinho abaixo do 21,15, que é a mínima do dia 12 de agosto. A briga está nessa região há uma semana. EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York, recua provavelmente para formar pivô. E a bolsa do Reino Unido, ela tem tudo para chegar nesse ponto chave aqui importante, é 7362 com 37. É aquela história do topo, do recuo até o topo anterior. Aí ela renova aqui entre o sangue novo, né, de novos compradores que esperam um desconto. Aqueles que ficaram para trás ou que querem aumentar a exposição também aí no movimento de queda, fazem a manobra, né, de incremento de posição em alguns ativos. E no caso do Eurostock 50, esse sinal é fraco, né? Hoje, se estivesse perto da máxima, seria um sinal forte. Há um pivô de baixa acionado na perda de 3.620. Então, somente acima desse patamar, eu acredito que a gente possa acreditar numa inflexão no Eurostock 50. É justamente a região da máxima de hoje. Aí teremos a seguir a Bolsa de Paris. A Bolsa de Paris tem um BB abandonado de fundo, apesar de estar na mínima. É só não fechar esse gap que mantém essa leitura. E no caso da Bolsa alemã, que está subindo 0,95, nós temos uma Morningstar. Morningstar é a estrela da manhã, quando eu tenho um candle vermelho. Geralmente é um spinning top ou um doji. E aí eu tenho um candle verde, né, com mínima e máxima mais alta. Então
passa uma ideia do nascimento de uma nova tendência, por isso que a gente chama de Morningstar. Quando isso acontece num fundo, quando acontece num topo, nós temos a Evening Star, ou estrela da noite. Fluxo para mercados emergentes. A gente sabe que o fluxo para mercados emergentes, com exceção de Brasil e Índia, está fraco, então não é uma novidade. Mas o Brasil, por isso que eu falo que o Brasil é a bola da vez, que a gente tem 18 bi de capital externo alocado num mês fraco para o MME. Se a gente pegar, você pega 18 bilhões. A Bolsa da Índia está recebendo bastante fluxo também. Você pega 18 bi. Tomar um gole do meu energético. Aí você pega o fluxo para mercados emergentes no gráfico mensal. No mensal, no mês passado, 0,42 de queda, esse mês 1,31. Quer dizer, você tem baixa no mês e o Brasil recebeu 18 bi, porra, o Brasil é a bola da vez. Ou não é? Não é? O DXY, uma queda DXY pode favorecer a nossa posição vendida em dólar. Nos passa a ideia de um rompimento falso de 109.270 e ontem deixou uma estrela cadente, abaixo de 108.491 aciona o padrão. O eixo do topo duplo ele fica aqui em 107.588. Aí nós temos na tela o Ibovespa em dólares. Ah, mas rompeu falsamente. Pô, recuo para formar pivô. É a minha opinião. Você tem que ver a coisa de forma macro, a história da árvore e da floresta. A gente observando a floresta, o movimento anterior é muito forte. Falemos então do Bitcoin. Bitcoin tentando formar fundo aqui nessa região da LTA, ficam como alternativa o BitH11, para quem não tem conta em exchange, ou o Hash11, que tem na sua composição um terço de Ethereum. Então hoje eu vou fazer a carteira desafios e vou fazer a Pocket. Ontem eu fiz a ouro. Ó, percebam, pessoal, olha que fenômeno interessante. A queda está concentrada em Petro e Vale. Tudo bem, você pode não ter uma alta forte em BPAC, mas está conservando, respeitando o sinal que nós tivemos ontem no Marubuzu. É praticamente o desenho de um mastro-bandeira. Você pega a Cury, ó, tá subindo. Respeitou a média de 5, dá a impressão também de um mastro-bandeira. Já Gerdau, Blue Chip, essa está em queda. Né? Acompanhando aí o movimento de Petro e Vale. Então você pega, por exemplo, a queda é concentrada nas Blue Chips, mais essencialmente em Petro e Vale, que está imprimindo uma desvalorização de 1.000 pontos ao Ibov. Local Web, a ideia aqui é a formação de fundo duplo e a retomada do movimento de alta. Mater Dei, acredito numa acumulação para romper dentro em breve o 10,13. Melnick, a Melnick respeitou a média de 21 e deve buscar 4,76 para testar esse ponto como resistência. Claro que a Cury está mais forte, mas a Melnick tem bom potencial também. E aí nós temos positivo para o Alto e Avante. Positivo, a gente entende que R$13 é um alvo muito provável para setembro. E tem Vivara, que é uma das últimas entradas em carteira. Está exatamente no ponto que nós imaginávamos para o fim de agosto, que é o teste da LTB e o rompimento de um pivô a 25,61. Então está rompendo um pivô e acima da LTB projeta R$29 para setembro. Então farei também a carteira Imersão Pocket. Então vamos lá. BKBR3. Tem aquela história do fundo árabe, mas parece que o assunto esfriou. Ela perdeu esse topo anterior, a 8,05, mas penso que tem tudo para segurar na média. O movimento foi muito forte, saiu de 5, foi a 9 praticamente. Então já alivia indicadores aqui, pode trazer novos compradores ao ativo. Caixa Seguridade, a aproximação entre média e preço, é o mesmo racional que nós temos no Mastro Bandeira. Gemate é ouro, é uma das joias que a gente tem em carteira, é minha preferência declarada no setor. Junto com Quero Quero também, né, que foi uma das últimas entradas. Tem 1, 2, 3 suportes nessa região, tá longe da média, então
a ponto que ela se aproximar da média, ela pode ter uma nova escalada, né? Então aqui alguns realizam lucro, o ativo trabalha de lado ancorado pela média de 5, é o padrão do varal, para depois continuar o seu movimento ascendente. Rapt 4, uma das maiores heresias que a gente tem na bolsa, não faz sentido o Randon negociar R$10, então uma vez confirmar esse spinning top, rompimento de 10,27 e a média de 5, né, que tem atuado como resistência, ela pode fazer um movimento explosivo. E Smart Fit para o alto e avante, tendência de alta, acima de 16,58 pivô de alta, CLTB é alvo para os próximos dias. Soja 3 é uma ação que deu uma resposta interessante, faz um movimento curto aqui de aproximação de médio preço para continuar a escalada, são que seria uma surpresa para mim vê-la a R$15 no mês de setembro. Tem uma resistência a 13,72 e depois a próxima parada a 15,80. Santos Brasil é ouro. Você tem o Marubuzu e ela trabalha na parte alta desse Marubuzu, um pivô de alta acionado no rompimento de 8,16, máximo do dia 17. Não é uma empresa que eu faria uma entrada agora, mas dá para administrar ou manter por um bom tempo, que ela tem excelente potencial. Então Y Duque. O rompimento de 13,34 pode gerar um movimento aqui de correria, tem muitos players vendidos no ativo, mas assim como a SAPR é uma das ações da carteira que preocupa. Por exemplo, Rapt não preocupa, porque Rapt, ela trabalhar nesse patamar que ela está é totalmente surreal, é exótico, talvez não tenha fluxo. E Duque já tem algumas questões de fundamentos mais polêmicas e ela preocupa um pouco sim, mas a gente mantém por enquanto. Perfeito. Então falemos agora. A gente falou do milho, tem o dólar. A gente tem o desafio dólar a R$5 no mês de agosto. Tem gente que fica torcendo para não bater no 5, só para a gente errar em vez de se preocupar em aprender. Hoje quase bateu, ontem também, ó, 5,014, 5,02. Talvez a gente não acerte mesmo, né, por 12 pontos. Aí a gente vai fazer a rolagem amanhã e a vida segue, a gente vai continuar na venda, é isso. Né, a rolagem deve dar uns 40 pontos de diferença. A gente vai rolar do U22 para o V22 logo após a abertura, da mesma forma que hoje nós rolamos o milho. Como que eu vejo? Eu venho aqui no... Eu vou fixar para vocês aí no YouTube, nos comentários, como é que eu vejo o próximo vencimento. A bolsa a gente tem que ter a maturidade, a gente tem as ideias, né? Por 12 pontos às vezes não bateu e vida que segue. Talvez bata amanhã, amanhã ainda é em agosto, né? Então eu vou fixar aqui. Então como é que eu vejo? Eu venho nesse link, rolo a página. O 22 para o V22 está dando uma diferença de 40 pontos. Então amanhã a rolagem deve ser algo em torno de 40 pontos, como foi das anteriores. Aí uma pergunta, professor, amanhã de manhã, pô, eu vou estar em reunião, eu vou estar em trânsito, eu vou estar dirigindo, eu não gosto de pegar o celular, eu posso rolar hoje? Pode. De preferência mais para o fim do pregão, que aí a liquidez já vai ter uma diferença menor de liquidez entre um mini contrato e outro. Então, no diário a gente tem o teste do fundo anterior, seria interessante fechar abaixo de 5065.500. Aí tem o U, ele montou um topo duplo, acionou o eixo, que é a cabeça de um pivô, também a 5037.500. Veio nesses fundos anteriores, rompeu e agora tem a CLTB como ponto-chave. Se ele voltar a trabalhar dentro do território delimitado pela LTB, daí a gente pode, principalmente, né, abaixo do 5065.500, pode ter algum arrefecimento até o final. Aí falando um pouco do mini índice, o mini índice tem um possível ombro, cabeça, ombro invertido, aí essa linha que conecta aos topos
transformar-se-ia, como diria Jânio Quadros, em uma neckline, uma reta pescoço. Esse outro oco que a gente tem aqui no intraday, que não é aquele mesmo, que fique bem claro, a gente pode considerar que ele está anulado. A gente tem no 113 e 130 um ponto importante, porque se ficar abaixo do 113 e 130, a ideia é que vá derretendo, que vá caindo. Agora, está com forte volume, está esticado. Se voltar a trabalhar acima de 113 e 130, forma fundo e pode voltar aos 114 mil pontos. Para encontrar aqui mais ou menos a média de 21. BOVA 11, a mesma ideia, né? Temos um topo possivelmente... Ele é menor que o anterior, mas eu não sei se ele vai acionar um padrão de queda, acho muito difícil. E aí teria um ombro, cabeça-ombro enrustido aqui, porque ele não é muito claro, né? Ele é meio escondido, velado, como se diz lá no clube de tiro. Inclusive, o clube de tiro faz um tempo que eu não vou, preciso ir para ver, inclusive, se a minha arma tá lá, né? Com certeza tá, né? Brincadeiras à parte. Então é isso, tem um ombro... Quando eu for no clube de tiro, pessoal, eu vou fazer umas filmagens lá, vou filmar a professora atirando lá para vocês verem. Né, um esporte, né, fazendo com responsabilidade, com inteligência, é interessante para trabalhar concentração, enfim. Então o BOVA 11 tem aí a figura, nós temos o IBOV. Eu tracei já alguma coisa semelhante. Dei um F25, curiosamente, ele não tem força para passar a média de 21. Então é um cenário complexo, né, de dólar subindo, juros em queda, bolsa em queda, mas penso que é passageiro, a ideia é que juros e dólar caiam e bolsa siga em alta. Já fizemos aqui a carteira Imersão Pocket e a desafios, aí temos China 11. Eu venho falando que eu não vejo ainda como um bom negócio. A gente acertou praticamente todas as movimentações recentes em China 11, tanto na compra quanto na venda, mas no momento eu não vejo claramente uma situação de compra, tampouco de venda. Se tiver, naturalmente nós vamos compartilhar. Vale, impactada pelo minério, tocando uma LTA, uma situação vou estendê-lo aqui, extensão contínua. Interessante, não? Uma LTA, ponto de compra potencial. E Petrobras, a gente tinha aquela ideia do stop com base na mínima do dia anterior, feito. Vida que segue. Um racional, né? Não é comando. A ISAMB 11, oportunidade. Talvez a melhor dentre os bancos grandes. Padrão do varal, né? Apoiando-se aqui na média de 5 períodos. Aí temos YouTube. Uma outra boa oportunidade, eu comentei ontem, inclusive na live que eu fiz no Instagram. Nós temos nada mais, nada menos que um Mastro Bandeira. Então é um padrão de compra. Itaúsa, para bater renda fixa, é uma boa. Movimento lento, tá? 3 semanas no mesmo patamar. Hoje, se eu, por exemplo, tivesse uma missão de encontrar um ativo de guarda para bater renda fixa, eu compraria a Vale, não Itaúsa. Uma ação de farmácia, talvez, não Itaúsa. Ou de saneamento. Itaúsa não seria a minha opção, não. E a gente tem um Mastro Bandeira atípico aqui em Bradesco, né? YouTube é a variação flâmula. E Bradesco é o Mastro Bandeira atípico, aquele de livro. Então uma situação favorece a compra. BBS 3 já rompeu essa LTB. Está na parte alta do Marubozu de ontem, deve seguir em alta, rompendo inclusive 43,49. E por fim, B3SA3, assim como a Ambev, não vejo como ativos interessantes.
Eu compraria, se fosse obrigado a comprar entre uma das duas, eu compraria B3SA3, mas sem grande empolgação. Ambev, ativo lento, sonolento. Pô, hoje Ambev, B3SA3 e Itaúsa, é melhor pegar o dinheiro e comprar um terreno, como dizia o tio da gente aí, porque os ativos estão mais sonolentos do que a Bela Adormecida. Então, pessoal, tá entregue. Eu vou falar agora para quem tem interesse na imersão 14. A imersão 14 vai ser lançada quando o mercado atingir os 126 mil pontos. Quando a gente perceber que ele vai atingir, a gente já vai marcar a data do lançamento para as matrículas e marca por umas 2 semanas a seguir as aulas ao vivo. Então, tanto o lançamento em si da imersão 14 quanto as aulas ao vivo devem ser, eu acredito, na primeira quinzena de outubro. Agora, se você tem interesse firme na imersão 14, você estando nos grupos Juntos até os 126 mil pontos, Imersão Pocket, Maratona 14 Bis, aquele grupo Top Traders, né, que está aberto no Telegram, você fez a imersão técnica anterior e está no Passaporte Black, a gente vai ter um evento dia 15 de setembro, chamado Trade Certeiro, é uma live. Na verdade, o Trade Certeiro ele é um evento. No dia 15/9 vai ter uma live. O que vai ter nessa live? Né? Isso daqui se você clicar aqui, você cai nessa página para se inscrever. Então, assim, se você tem interesse na imersão 14, clica aqui ou na descrição dos vídeos e já se inscreve. O que é o Trade Certeiro? Vai ter uma live fechada comigo, dia 15/9, 20 horas ao vivo. Né? Então, se você, por exemplo, não quer ver a live, não é obrigatório. Você coloca seu e-mail, coloca quero participar. Qual que é a vantagem de você ver a live, de você assistir? Vai ter um concurso. Então, vai ser aberto um concurso, o ganhador receberá acesso gratuito à imersão. Então, você concorre a uma imersão. Perfeito? Então, vai ter a live dia 15, às 20 horas, aquela coisa toda. E no dia 19, para o pessoal que se inscrever no evento, né, Trade Certeiro, vai ter a oportunidade de comprar um cartão 100% lucro. Vai ser um cartão que você vai ter que adquirir. Ele vai custar R$500 e vai te dar um desconto de 1.000 para você comprar a imersão quando a gente lançar. Quando? A gente não tem ainda uma data, porque depende do mercado bater 126 mil pontos. Você fala, pô, professor, mas qual que é a vantagem de eu pagar R$500 antes na imersão, agora em setembro, sendo que a imersão vai ser em outubro? Aí eu vou te explicar. Em vez de 2 meses no grupo, você vai ficar 3. Concorre a uma mentoria comigo, almoçando com o professor. A gente vai ficar junto durante o pregão com almoço. A gente vai ter 2 horas de almoço para almoçar com tranquilidade. E além disso, você paga 500 no cartão bônus e usa 1.000 de desconto quando a imersão for oficialmente lançada. Quer dizer, é um trade 100% lucro. Você bota 500 e vai ter 1.000 ali na frente para usar como bônus. Quero meu acesso, é só se inscrever. Professor, eu sou obrigado a assistir a imersão, a live do dia 15 para poder ter esse direito? Não. Você não é obrigado de forma nenhuma. Você só assiste a live se você quiser. Eu acho que a grande maioria vai querer. E tem o concurso, você pode ganhar a imersão aqui, mas não tem obrigação nenhuma. E sobre o cartão 100% lucro, algumas informações. Ao garantir seu cartão 100% lucro no dia 19/9, vai ser uma segunda-feira, olha o pacote de benefícios. Concorre a uma das 3 vagas para mentoria individual presencial com almoço incluso. Aí você vai poder escolher, ou a gente vai almoçar no Habib's, ou tem uma barraquinha de cachorro-quente lá perto do escritório, ou então a gente pede uma buchada de bode no delivery, aí vai ficar por conta do aluno. R$1.000 de desconto na próxima imersão técnica, quer dizer, você bota 500, faz 1.000. Em vez de 2 meses, que vai ser a condição que o pessoal vai ter para a imersão, quando for lançado em outubro, você já garante 3 meses, só que só tem 200 unidades. Então, assim, a gente vai lançar dia 19. Quando der 200 unidades, o sistema trava. Aí, para você fazer a imersão, você faz a sua matrícula em outubro, só que você vai pagar um valor maior, em vez de 3 meses, vai ficar 2, e não concorre à mentoria com o professor. O que a gente vai abordar na imersão? Aqueles assuntos de sempre, criptomoeda, milho, day trade, mini contratos de índice, swing trade em dólar e índice. E a gente vai montar ao longo do período que vocês vão ficar comigo uma carteira nacional e internacional mais agressiva e uma moderada. Então a tendência é que essas carteiras desafios, imersão pocket, as carteiras secretas, a carteira ouro e a Fly USA sejam substituídas
por 4 carteiras. Então hoje nós temos 6 carteiras, né? Tem as secretas, né? Nacional e internacional. Aí tem a Fly USA, Ouro, Pocket. Então de 6 carteiras nós faremos 4 ao longo do período que vocês vão ficar comigo de 3 meses. Quer dizer, você pode passar a Copa do Mundo aí com o professor. Ok? E aí, sendo bem sincero, né, o aluno pode perguntar se eu não entrar agora, de repente eu consigo fazer a matrícula em outubro? Consegue, porque a gente vai abrir só 200 vagas com essa condição especial. Agora, você vai pagar mais caro, em vez de 3 meses vai ter 2 e não concorrerá à mentoria. Tem uma outra página que a gente está trabalhando para um público mais frio, que ela fala até no seguinte: nós vamos ter um call exclusivo para os participantes da live no dia 15. Eu vou falar de um ativo que eu vou alocar um capital. A live vai ser dia 15, provavelmente dia 16 eu vou fazer a compra e eu vou falar qual vai ser esse ativo na live do dia 15. Vou revelar também as carteiras secretas, tanto a nacional quanto a internacional. Só conhece quem está na imersão no grupo Passaporte Black 2 e Imersão Técnica 13, então todos conhecerão no dia 15 as carteiras secretas. Então, se inscrevendo na página 1 aqui, que a gente está usando para o público mais frio, para o público mais quente, a 2, independente disso, você vai cair no mesmo evento. Dia 15 a live, dia 19 você vai poder comprar seu cartão bônus. Eu, como não tenho rodeios aqui, ele vai custar R$500, vai dar um desconto de 1.000, é isso. Ok? Eu sou o anti-herói, o anti-sistema, o anti-tudo e o anti-marketing digital. Então não pode falar preço nem nada, mas eu estou falando que a nossa relação olho no olho é papo reto. Um grande abraço a todos, valeu pessoal!